Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal e hoje eu trouxe para você o passo a passo da pochete. Essa pochete, ela é bem pequenininha para caber apenas o celular, só o celularzinho mesmo. Eu queria uma coisa bem prática, então eu criei ela para fazer uma peregrinação de 2 dias inteiros caminhando. A gente andou aproximadamente 70 quilômetros, foi um super desafio, então ela tá mais do que testada e mais do que aprovada, tá bom? Eu utilizei, ó, 3 alças aqui, uma de couro e duas do próprio fio. E passei, gente, a alça que a gente usa para fazer bolsa transpassada, assim, no corpo, sabe? Então, ó, são 2 mosquetões que a gente tem aqui. E eu fiz de cinto e deu super certo, como eu disse. Eu caminhei muito tempo, ela não ficou escorregando, ela segurou bem na cintura, tá? E o tamanho dela é para carregar o celular, para eu poder compartilhar toda a jornada, né, que eu fiz. Eu precisava do celular bem rápido ali nas minhas mãos. Então eu utilizei um fecho de imantado, tá bom? O tamanho dela é bem assim, na medida do meu celular. A gente pode fazer em outras medidas também, tá? Eu achei que esse fio barbante, ele ficou saindo uns pelinhos, não sei se dá pra ver aqui no vídeo. Olha, ficou saindo uns pelinhos, então eu acho que não vai durar muito tempo. Por isso, no tutorial de hoje eu vou usar o fio Nobre, tá? Que é um fio 100% poliéster da marca CS Badulax. Vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição, para vocês terem acesso mais rápido ao site deles, tá? E se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum tutorial que a gente tá passando aqui para vocês, tá bom? Bora crochetar! Então, vamos ao nosso passo a passo. A gente vai fazer essa trama bem linda. Só o fecho que você vai escolher, o fecho que você quiser colocar. Se você quiser colocar esse assim, ou fecho imantado, aí eu recomendaria que você colocasse 2 fechos imantados aqui. Essa peça é tecida no modo circular, base oval, e depois a gente faz 2 partes retangulares pra gente poder fazer de passa-cinto, tá? Então, essa pochete, ela foi feita sob medida pro meu celular. Então, a gente vai começar com o número de correntinhas para esse celular aqui. Se o seu celular for maior, você aumenta o número de correntinhas, tudo bem? E mais pra frente a gente tem também uma quantidade certa para poder formar essa trama aqui. A gente precisa ter a quantidade certinha de pontos, né, na base. Então, primeiro a gente vai utilizar a agulha de crochê número 5 milímetros, tá? Ela tá bem justa no meu fio. Olha, o meu fio, ele é de 4 milímetros, né? É um fio Nobre, 100% poliéster. Não é fio náutico, é diferente, tá? Esse fio, ele é mais macio do que o fio náutico. O fio náutico, ele é mais áspero, tá? Mas, se você tiver fio náutico aí, manda ver, usa fio náutico. Eu tô utilizando, olha, uma agulha bem justa pra trama ficar bem fechadinha e ela ficar com uma certa estrutura. Então, agulha 5, uma tesoura e um isqueiro pra gente fazer o nosso acabamento. Lembra que sempre usar a parte da azul da chama, pra não ficar preto a sua pontinha aqui, tá? Então, já deu uma queimadinha. E agora a gente vai fazer as correntinhas. A gente não vai fazer correntinha no jeito tradicional, a gente vai fazer uma correntinha de um jeito diferente. Vou mudar só um pouquinho o ângulo para vocês conseguirem ver tudo que eu tô fazendo na correntinha. Eu vou deixar um bom pedaço de fio assim, olha, e vou começar a fazer minhas correntinhas por aqui. Então, olha só como que eu tô deixando bastante fio. Não economiza nisso daqui, porque se chegar no meio e você não tiver esse fio para você usar, você vai ter que desfazer tudo. Então, cheguei aqui, esse fio tá pra frente, apoiei a agulha aqui embaixo, ó, fio do novelo tá vindo lá atrás. Trago ele pra frente, faço nozinho corrediço normal. E fecho. Agora, esse fio aqui, ele precisa ficar, ó, pra frente do meu nozinho. Tá vendo? Ele tá pra frente, ó. E não aperta muito essa laçada aqui na agulha, não. Agora, toda correntinha que a gente fizer, antes de fazer a correntinha, você vai laçar esse fio aqui por cima, ó. Você tá na frente, leva ele pra trás e traz ele pra frente de novo. Tá vendo? Ele fica sempre pra frente do fio do novelo. Então, eu pego o fio do novelo, fico nessa posição, laço, fecho 2. De novo, ó, o fio do novelo,
Deixa eu deixar um pra cá e um pra lá, pra vocês poderem visualizar melhor. Vou aproximar a câmera de novo. Agora, você sabe, esse fio é do novelo e esse fio é o da ponta, tá? Aí, vamos lá. Então, eu pego o fio da ponta, levo pra trás e trago pra frente de novo e por dentro, fio do novelo, correntinha. E eu vou fazer isso 18 vezes. Então, aqui eu tenho 2. Aqui eu fiz 18 correntinhas, tá? Eu vou medir aqui na capinha do meu celular, porque eu sempre uso ele com a capinha, tá? Então, olha só, ele ficou exatamente... A correntinha, ela ficou exatamente a medida da minha capinha, tá? A gente vai fazer uma volta oval, então, o que vai fazer com que ele aumente um pouquinho. Então, se você for fazer sob medida para um notebook, para um iPad, para o seu celular que é maior ou menor que o meu, você sempre vai medir assim. A correntinha fica bem certinha, olha, eu tô só ajeitando ela sem puxar muito, ela fica bem certinha na medida, ó. Faltou só um pouquinho para completar, mas na próxima volta a gente aumenta. Então, esse fio, ele já vem por dentro aqui, crochetando junto com os pontos, mas eu posso diminuir ele, não tem necessidade dele ficar tão grande. Se eu diminuir ele, eu já tenho que dar uma queimadinha aqui para ele não desfiar. Agora, eu vou fazer pontos altos, tá? Então, aqui, eu sempre vou introduzir a agulha, olha só como que ele forma o buraquinho certinho, olha, bem no centro da minha correntinha, pegando sempre as 2 alcinhas aqui, ó. Essas 2 alcinhas de cima, tá? Então, nunca pego só uma, não. Aqui, por exemplo, eu pegaria uma, não é aqui, é pegar 2. E já pega na primeira, não pula nenhum ponto. Então, vamos lá. Laço, ponto alto, tá? Introduz. Dou altura. E fecho o ponto alto. E assim, eu vou fazendo um ponto para cada ponto da base. Então, eu fiz nesse, no próximo, eu pego 2, ó. Tenho 2 laçadas aqui. Cheguei no meu final, onde eu tenho um último ponto aqui, e aqui eu vou colocar 6 pontos altos juntos, tá? Então, aqui eu coloco um, no mesmo ponto da base. Então, eu coloquei um, vou colocar 2. Três. 4. 5, 6 e dei a volta em torno da minha correntinha com os pontos altos. Ajeita, deixa ele tomar a forma oval, tá? Olha como fica bem redondinho aqui. Então, aqui, vou contar pra vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos no mesmo ponto da base. A partir daqui, eu começo fazendo novamente um ponto para cada ponto da base. Aqui nessa reta, eu tenho 18 pontos, tá? Contando com o primeiro pontinho que eu coloquei nessa base aqui. Então, aqui, a partir desse ponto, eu também tenho que ter 18 pontos até o último ponto aqui. Mas vamos juntas pra gente construir essa base aqui. Então, aqui, olha, eu vou pegar bem no centro, ó, 2 alcinhas.
e essa base fica bem fechada, para não passar nenhuma chave ou moeda que você precise colocar na sua pochete, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar o resultado final. Tá vendo como que ele fica bem fechadinho aqui no centro? Não precisa nem fazer ponto baixíssimo, só vai fazer se você quiser mesmo, se você desejar, tá bom? Então, segue o baile aqui, fazendo um ponto para cada ponto da base até o final. Então, eu cheguei no final, né, dessa carreira. E lembra que eu falei pra vocês, vocês têm que contar 18 pontos sozinhos aqui? E pra cá também tem que ser 18 pontos sozinhos, pra você saber se você coloca mais ponto aqui, se chegou na curva, se não chegou. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 18 pontos, até contar um ponto dessa base aqui, que tem 6 aqui dentro, tá? Então, eu pego o primeiro ponto, aqui eu tenho 6, né? Eu pego o último aqui, ó, e já conto um. No próximo eu conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu vou contar e vou colocar um ponto aqui para completar. Então, ainda falta um. Se nessa volta eu coloquei 6 pontos juntos, nessa eu também preciso ter 6 pontos juntos. Eu já tenho 2, faltam 4. Então, a gente não pode errar nisso aqui, tá? Então, eu tenho 2. 3. 4. 5. 6 pontos no mesmo ponto da base, ajeita pra ficar bem oval. Vamos conferir. Sempre no oval, você precisa conferir, tá? Se você tem no mesmo pontinho a quantidade certa de pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto é o primeiro ponto que eu fiz, tá tudo certo. Eu vou fazer agora a emenda invisível. Pego o primeiro topinho do ponto aqui, pra você visualizar. Pego a laçada, levo ela lá pra trás. E agora, a gente vai fazer uma carreira todinha no ponto baixo, tá? Um ponto para cada ponto da base. Porém, eu vou pegar somente uma alcinha. Tá vendo aqui? Eu tenho duas, ó. Eu passei lá para trás 2 alças. 2 alças. Essa e essa. Eu vou pegar só uma e vou introduzir a minha agulha na alça. E vou puxar. Quando você ajusta, você deixa a sua emenda bem perfeita, tá? Se deixar ela frouxa, não vai ficar legal. Traz o fio pra frente, laça uma correntinha, fiz um ponto baixo aqui. E vou deixar sempre essa laçadinha aqui pra frente. Como? Vou colocar só na alcinha de trás do ponto da base, deixando a alcinha da frente pra lá. Fiz um ponto baixo. Pega só a alcinha de trás, olha, aqui eu tenho 2. Eu pego só uma. E assim vai por toda a volta. Só que no final dela, pra gente ter o número exato de pontos, a gente vai fazer uma coisa diferente no final dessa carreira, tá? Então, um ponto para cada ponto da base, e no final eu te explico o que a gente vai fazer. Cheguei no final, fiz aqui um ponto para cada ponto da base, ponto baixo. E no finalzinho, no último ponto que tá sobrando, ó, falta um ponto. Daqui saiu um ponto, aqui falta um para sair. Eu vou colocar 2 pontos. Por quê? Porque essa volta toda eu fechei com 44 pontos baixos e eu preciso de 45. Então, não tem problema, até porque ele tá bem aberto aqui, ó.
eu posso colocar 2 pontos baixos aqui, vai ficar discreto, pegando só a alcinha de trás, tá bom? Pra gente completar aí múltiplos de 5. Tiro a alça, coloco só no topo do primeiro ponto. Quando você for fazer maior, você tem que ter essa atenção, tá? Fazer essa contagem no final, pra ver se tá múltiplo de 5. Pra não corrigir na base, você pode corrigir nessa primeira carreira de subida. Como é uma carreira de subida, eu preciso ajeitar, né? Então, aqui eu tô no verso, ó, ele já tá pra dentro aqui. Eu vou ajeitar essa carreira, porque agora eu vou subir uma pochete, né? Então, aqui, eu vou ajeitar os pontos. Ó, que belezinha, já tá subindo. Podia até ser uma cestinha oval. As possibilidades do crochê, né? Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre pegar a alcinha, igualzinho eu fiz aqui. Pegar uma alcinha só. Toda vez que eu for fazer emenda, eu vou fazer isso. Vou pegar uma alcinha só, puxa, ajeita, puxa uma correntinha pra cima, fecha, ponto baixo. E você vai fazer 4 pontos baixos dessa forma, pegando somente a alcinha de trás. Fiz 2, fiz 3, fiz 4. Então, aqui eu tenho 4 pontos baixos completos. 1, 2, 3, 4. No próximo, que seria o meu ponto baixo, eu vou pegar ele alongado. Então, sempre pega ele na reta certinha do ponto que você faria um ponto baixo sozinho. Então, você faria um ponto baixo aqui, você vai fazer ele na base do ponto da base. Puxo da altura e fecha. Opa. Então, vamos lá de novo. No próximo, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, pegando só a alcinha de trás. No próximo, eu venho no ponto da base, bem abaixo do meu ponto baixo, faço um ponto baixo alongado. E assim eu faço por toda a volta. Terminou a sua volta, você vem, vai estar tudo torto, você ajeita para que você suba ponto sobre ponto em cima de pontos retos, né? Senão vai ficar tudo torto no final. Agora, eu terminei aqui com um ponto alongado, tá vendo? Não tem mais ponto para colocar aqui. Aí, eu vou esticar essa laçada, passá-la para trás. Passei lá pra trás, tá certo? E aqui, você tem que pensar sempre o seguinte, para você formar a trama de alongado na lateral. O ponto alongado da próxima base que você vai fazer, ele sempre vai vir à esquerda do alongado da base. Então, esse ponto alongado aqui, ele ficou bem na minha emenda. Tá vendo que eu tenho um alongado aqui? Então, o próximo da base vai ser um alongado. Então, eu já posso fazer a minha emenda dessa forma. Então, eu passei... Vou fazer de novo para vocês verem aqui, ó. Eu tenho um ponto baixo bem pequenininho aqui, tá vendo? Eu vou pegar embaixo dele para fazer a minha emenda. Então, eu pego em cima primeiro, faço a emenda. E agora, eu introduzo, não vou introduzir nessa alcinha, eu vou pegar aqui embaixo do ponto baixo. Coloco a minha alça na agulha e ajusto. Laço o fio e faço ponto baixo alongado. Pronto. Agora, eu vou fazer 4 pontos sozinhos, pegando só a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. E o meu ponto baixo alongado ficou, tá vendo? À esquerda do ponto baixo alongado da base. Então, eu venho aqui nesse ponto baixo
introduzo bem no pezinho dele, puxo. E assim a gente tá construindo a nossa trama de alongados na lateral. Então, sempre que você for fazer a emenda, sempre visualiza onde é que você vai ficar com o seu ponto baixo alongado. Às vezes vai cair aqui, às vezes não. Então, vamos seguindo aqui. 4 pontos baixos sozinhos. Só pegando a alcinha de trás. E um alongado. Então, eu cheguei no final aqui da nossa terceira carreira de subida. E você vai ver que você fechou com 4 pontos baixos sozinho nessa volta. Então, você fez um alongado e fez 1, 2, 3, 4 e chegou no alongado, então fechou certinho. Agora, a gente vai fazer a próxima emenda, sempre pensando na estratégia de você colocar o ponto baixo alongado depois, né, que passar o alongado aqui na base. Então, eu tenho que pegar uma ponta só da alcinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo simples. E aqui já vou fazer um ponto baixo alongado, porque na base, né, bem na reta aqui eu tenho um, então no próximo, alongado. Eu tô fazendo aqui com vocês, então, vou contar a primeira carreira. Eu tô fazendo 1, 2, 3, tô fazendo a quarta carreira, ficou dessa forma a emenda, tá? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, e deu certinho. O quinto ponto vai ser alongado, pegando na base do ponto. E aí, o nosso alongadinho tá ficando lateral. Segue o baile. Então, aqui a gente chegou no final, né, da nossa trama. Eu fiz aqui 10 carreiras, contando com essa primeira, até a última eu tenho 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de subida para desenhar essa trama. Agora eu vou fazer, deixa eu só mostrar para vocês, como esse fio aqui é mais fino, eu fiz 13 carreiras aqui de subida. Agora a gente vai fazer esse ponto de acabamento, que é o ponto caranguejo. Então, eu faço a minha emenda normal, como a gente fez em toda a volta aqui. Vou passar por dentro das duas laçadinhas normalmente. Não pego só uma agora, não. Agora eu pego tudo. Ajusto, trago o meu fio e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer como o inverso, né? Ao invés de eu fazer um ponto baixo pra frente, eu vou fazer um ponto baixo pra trás, que é o ponto caranguejo. Então, eu introduzo no centro, trago e fecho. Vamos de novo. No centro, assim, né? Nessas duas laçadas aqui, no caso, entre um ponto baixo e outro. Introduzo, subo, pegando sempre as duas alcinhas do ponto, e aí a gente vai fazer esse acabamento lindinho que a gente chama de ponto caranguejo até o final dessa volta. Chegamos no final, falta só um ponto, tá vendo aqui só tem um espaço vazio. Vou terminar o ponto caranguejo. E agora eu já posso cortar o fio. Tiro todo ele. E aí, eu pego no pezinho desse ponto baixo que a gente fez o primeiro, no pezinho dele de dentro pra fora e levo esse fio lá pra dentro. Pronto, ficou uma emenda. Agora, eu venho aqui e eu vou passar ele por dentro de 1 ou 2 pontinhos. Esses aqui não tem muito segredo, a gente queima e ele fica, né? Então, não precisa passar ele muito
em torno de muitos pontos. Aqui a gente corta. E a gente queima. Com a chama azul. Aperta. E ele fica. E tá pronta a nossa pochete, aliás, quase pronta, né? Agora a gente vai fazer as alças de trás da pochete e vamos colocar o fecho, né? A gente vai colocar, deixa eu ajeitar aqui. A gente vai colocar aqui no verso, onde você fez a sua emenda, você vai colocar no verso o fecho que você tiver. Se você não tiver esse fecho aqui, não tem problema. Você pode usar esse fechinho imantado por dentro. Aí, se você tiver esse, eu recomendo que você coloque dois. Um aqui e um aqui. E não no meio, tá? Não sei porquê, eu acho que ficou, quando eu fiz o teste, ficou melhor. Ficou mais fechadinha. Pra quem é de zíper, coloca um zíper também, que fica bem lindo, tá bom? Eu vou colocar essa daqui, olha, que vai dar um charme bem lindo na nossa pochete. Então, eu vou medir assim, ó. Aqui no meio, bem no centro, ajeita a bolsa pra não ficar torta a medição, tá? Então, aqui, ó, bem no centro, eu vou colocar esse fecho. Então, aqui, ó, vai vir até aqui, tá? E aí, eu vou fazer um retângulo simples, não precisa fazer aquela correntinha mais elaborada, pode ser uma correntinha normal, faço 7 correntinhas, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, tá vendo, ó? E ela já vai ficar aqui. Vai ficar uma alça pra passar o cinto. Se quiser fazer um pouco maior, pode fazer 10, 7, 8, 9, 10. Aí você vai testar, ó. Ficou grande? Desmancha. Vou desmanchar 2, então ficaram 8. Ó, vai medindo, tá? Ficou legal 8. Então, aqui eu fiz 8 correntinhas. E vou voltar aqui no primeiro ponto, não, no segundo ponto, ó. A partir da agulha, o terceiro. Então, 1, 2, 3. Ponto baixo. No último ponto, eu fiz um ponto baixo, apertei bem o meu nozinho, subo uma correntinha, viro. No primeiro ponto aqui, eu já coloco um ponto baixo e faço um ponto baixo para cada ponto da base. Essa largura, ela já tá suficiente, tá vendo, ó? Então, eu fiz 2 carreiras de ponto baixo. Pego, faço uma correntinha aqui, corto. Tiro ele, ajeito. E agora é só fazer o acabamento. Como? Vamos lá. Eu vou passar com uma agulha de tapeceiro. Eu gosto de usar agulha de tapeceiro. Quem não gosta, não tem problema. Vai com a agulha de crochê mesmo, tá? Vai escondendo o fio e depois queima ele. Pra ele ficar bem firme. Agora, um segredinho aqui é você não puxar muito, tá? Então, ó, você puxou aqui, deixa ele mais soltinho. Não entra muito aqui não, você vai entortar esse retângulo, tá? Então, aqui, coloquei dentro de 2, corto de novo. E queimo. Faço isso do outro lado também e vou repetir mais um quadradinho desse, retângulo no caso. Agora, com 2 quadradinhos prontos, eu centralizei a alça. E agora eu vou fixar ela com um pedaço de fio aqui, um pedaço grande do mesmo fio. E eu vou trazer ele de dentro pra fora. E volto lá pra dentro, num ponto acima.
É mais uma alinhavada pra ficar bem preso, tá? Nesse daqui você não só queima, você dá nozinho na hora de fazer o acabamento. Porque eu acho que só queimar e o cinto, né, e colocar peso aí não é legal. Você tem que garantir que isso aqui não vai soltar. Então, a gente vai pegando os fiozinhos e vai levando assim pra dentro e pra fora. Então, aqui eu prendi a parte de cima e eu vou trazer esse fio aqui por dentro desse quadradinho e vou prender agora a parte de baixo, porque aqui tem que ficar aberto, certo? Então, eu vou passar ele aqui. Por dentro dos pontos. Então, eu fiquei com um fio aqui, tá vendo? Bem grande. E aqui eu tenho uma parte dele que eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima. Então, eu cheguei no final, colocar por dentro. Lembra sempre, primeiro, de você não pegar nenhum fiozinho aqui com essa agulha, é fácil de fazer isso, né? Então, você tenta introduzir bem nos buracos entre um ponto e outro. E também de você alinhar esse pequeno retângulo. Senão, a gente vai fazendo, sem querer, ele fica aplicado assim, torto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, vamos lá. Fixei ele ali, então eu fixei aqui, passei ele pra baixo, fixei essa parte, agora eu vou passar ele pra cima e vou dar um nozinho aqui nesse fio que sobrou. Então, por dentro, ele vai ficar assim, olha. Eu vou passar ele por dentro. Vou cortar o fio, vou dar um nozinho primeiro. Dois pra garantir. Agora é só cortar e queimar. Prontinho, agora a gente já tem, ó, ele tá bem fixo. E já passa aquela alça que eu mostrei pra vocês, ou um cinto, né? Aí, se for usar com um cinto mais largo, precisa fazer essa alça mais larga, tá? Então, ó, ele passa bem aqui, passa a parte do ajuste, né, do cinto, que na casa é uma alça de bolsa. Então, deu super certo. Você só precisa repetir esse processo, do outro lado. Vamos colocar o fecho? Vamos colocar o fecho já, pra vocês verem como que é, tá? Então, aqui eu vou medir mais ou menos a altura que eu quero que ele fique lá na frente. Então, essa altura tá legal, deixa eu ver. A gente vai testando, né, gente? Ó, se você fechar muito assim, ó, vai ficar muito fechada aqui e quando você expandir, ele não vai expandir tanto. Então, deixa um pouquinho levantado assim, tá? Pra quando a bolsa estiver cheia, ela caber um pouco mais além, algo mais grosso, tá bom? Vou colocar esse aqui primeiro e depois eu faço o outro. Então, aqui, ó, alinha ele bem retinho antes de você começar o trabalho, tá? Então, a gente vai começar aqui por cima. De dentro pra fora. Deixa um pedaço aqui pra você conseguir dar um nozinho no final. Volta aqui pra fora. Tá pronta a primeira parte, coloquei assim. Venho aqui por dentro. E faço um nozinho. Tudo que é fecho tem que ser muito bem preso, porque a gente fica puxando toda hora pra abrir, né? Então, tem que ser muito bem preso, tá? Então, eu dei 2 nozinhos, vou cortar e vou queimar. E vou colocar aqui
e vou fazer o mesmo procedimento. De dentro pra fora, de fora pra dentro. E ele fica bem bonito. Dou um nozinho bem firme, segundo nozinho bem firme, corto e queimo. Agora, vou colocar o meu fecho aqui pra fazer tudo retinho. Correto, né? Ficou. E vou fechar. Lembra de não apertar muito aqui, ó, e colocar muito pra baixo, porque se você for colocar algo grosso aqui dentro, ó, você vai precisar de espaço no fecho, tá? Então, é esse espaço aqui, você tem que colocar o fecho um pouco mais alto e não muito lá embaixo. Então, vou colocar ele aqui assim pra ficar bem elegante. Para queimar aqui por dentro, você desvira ela toda, para você poder queimar em segurança, não queimar a sua pochete, tá bom? Então, tá pronta a nossa pochete. Tá prontinha a nossa pochete, espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, para você não perder os próximos tutoriais. Coloca aqui embaixo para mim o que mais que você gostaria de ver por aqui no canal, que eu vou fazer o máximo para poder trazer para vocês, tá bom?